Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Thales, sou fisioterapeuta e o tema dessa aula será a estimulação elétrica neuromuscular no paciente crítico adulto com Covid-19. Eu busquei reunir alguns conteúdos da base da estimulação elétrica neuromuscular, alguns mecanismos fisiológicos de potenciais de membrana, propagação de potencial de ação, bem como o mecanismo de contração muscular geral. Trouxe um artigo de revisão de literatura sobre a aplicação desse tipo de intervenção em pacientes que estão em cuidados intensivos e as recomendações da Asobrafer da utilização da estimulação elétrica neuromuscular nos pacientes adultos críticos com Covid-19. Estes serão os temas a serem abordados ao longo desta aula. Descrições históricas da eletroterapia. A utilização da corrente elétrica com fins terapêuticos vem sendo empregada numa longa trajetória da história da humanidade. Inicialmente, podemos exemplificar o uso da corrente elétrica de forma muito natural, em que o gerador de energia era um peixe, que, de acordo às descrições, gerava uma sensação analgésica. Essa descrição faz referência a Galeno, aproximadamente 130 anos antes de Cristo, e ao médico Scribonium Largus, 50 anos depois de Cristo, os quais indicavam aos seus pacientes portadores de gota. Agora, a respeito das espécies mais mencionadas, temos a arraia elétrica da família Torpedinidae, o peixe-gato da família Malapteruridae e o bague elétrico do Congo e Nilo, classificado como Malapterus electricus. Privat, em 1745, administra medicamentos por via transcutânea com a ajuda de uma máquina elétrica de corrente contínua. O desenvolvimento dessa técnica, conhecida atualmente como iontoforese, se deu através de Serleduc, após a publicação de alguns trabalhos, como a introdução de substâncias medicinais na profundidade do tecido por corrente elétrica. Este foi a partir de uma tradução do francês. O experimento mais conhecido de Serleduc foi o uso de drogas letais, como a estricnina e cianeto, isso em coelhos. Luigi Galvani, em 1791, publica o tratado A Eletricidade, Movimento e Força Muscular, isso a partir da tradução do latim. Seus experimentos eles têm sido fundamentais e ainda servem, até os dias atuais, para o entendimento da excitação elétrica nervosa. Emil du Bois-Reymond estabelece a Lei Geral da Excitação Elétrica, que expressada em termos matemáticos significa a excitação nervosa é função derivada da densidade da corrente em relação ao tempo de estimulação, fundamentando a eletrofisiologia. Werner von Simons, em 1844, utilizou corrente farádica para fins analgésicos do nervo trigêmeo facial e utilizava a corrente farádica para anestesia local. Jacques Arsène d'Anstorval, fisiologista francês, em 1900 ele promove uma revolução nas correntes medicinais, constatando que correntes elétricas, ao terem suas frequências extremamente elevadas, acima aqui de 300 mil Hz, não produziam excitação sensorial e motora, mas geravam outra forma de energia, basicamente térmica. Ele ficou conhecido como o pai da radiofrequência. Zenit e Nagelschied, em 1908, postulada esta nova energia, eles formularam o termo diatermia. E diatermia tem relação direta com a transformação da corrente elétrica em energia térmica. Bernard, dentista e fisiologista francês, revitalizou nos anos 50 as correntes galvano-farádicas combinadas, sob uma nova forma e variação, conhecida como correntes diadinâmicas de Bernard. Meus-Equal, neurocirurgiões americanos, eles desenvolveram a teoria das comportas ou do portão de dor, isso no ano de 1965. Foi o renascimento da eletroanalgesia através da técnica de implantação de eletrodos na região do cérebro e da medula espinhal. Nemec, fisiologista austríaco, nos anos 50, ele desenvolve a eletroestimulação com a finalidade de buscar o aumento de força e massa muscular, dando suporte na década de 60 ao fisiologista russo Kotes. As demonstrações de Kotes estimularam outros pesquisadores, principalmente na Europa, a buscarem resultados similares.
e foi a partir dos anos 90 que surgiram os primeiros eletroestimuladores profissionais. No Brasil, o surgimento da eletroterapia ocorre no período de 1879 e 1883, isso no Rio de Janeiro, com a origem do Serviço de Eletricidade Médica e do Serviço de Hidroterapia. Em São Paulo, em 1919, é inaugurado o Departamento de Eletricidade Médica.